Olá, turma, como vocês estão? Vamos lá para mais uma aula de geografia. O tema da nossa aula de hoje será Formação da população brasileira. Brasil, um país de muitas cores. A população brasileira, ela é bastante miscigenada, ou seja, ela tem uma mistura de características muito peculiares. Isso ocorre em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras as raças que favorecem a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os povos indígenas, os africanos e os imigrantes europeus e asiáticos. Pois é, turma, vocês já perceberam que nós brasileiros temos características que lembram essas três raças, né? Algumas pessoas têm características indígenas, outras têm características africanas e outras de europeias ou de asiáticas. E é fruto dessa mistura. Também, vamos falar um pouquinho sobre os índios. Os povos indígenas que estavam aqui no Brasil antes do descobridor, ele já era o habitante do nosso território. Os povos nativos, nesse caso os índios, existem diversos grupos indígenas no nosso país. Os principais são o Carajá, o Bororó, o Caigangue e o Yanomami. No passado, a população indígena era de quase 2 milhões de pessoas, turma. Isso mesmo. Hoje a gente tem um número bastante reduzido, não é? Se compararmos com na época antes do descobrimento. Outros povos que vieram para cá e contribuíram para essa miscigenação foram os povos africanos, grupos humanos que sofreram uma migração involuntária, ou seja, foram forçados a sair dos seus territórios, dos seus países de origem, para vir ocupar postos de trabalho como escravos no Brasil, por exemplo, trazidos pelos portugueses, especialmente entre os séculos XVI e XIX. Nesse período, desembarcaram no Brasil milhões de negros africanos que vieram para o trabalho escravo. Os escravos trabalhavam especialmente no cultivo da cana-de-açúcar e do café e alguns nas atividades domésticas. O imigrante europeu e asiático. Os primeiros europeus a chegarem ao Brasil foram os portugueses. Mais tarde, por volta do século XIX, o governo brasileiro promoveu a entrada de um grande número de imigrantes europeus e também asiáticos. Dentre os principais grupos europeus, destacamos portugueses, que chegaram aqui com Cabral, na época do descobrimento. Depois vieram os espanhóis, italianos e alemães. E em relação aos povos asiáticos, podemos destacar os japoneses, sírios e libaneses. Os japoneses tiveram grande influência na ocupação das regiões sul e sudeste, principalmente no estado de São Paulo. É possível observar nas imagens, os trajes típicos desses imigrantes, tanto portugueses como os alemães, conforme mostram as figuras aqui no slide. E aí, turma, diante dessa mistura entre branco, negros e índios, no Brasil formou-se um multiculturalismo, ou seja, várias culturas oriundas desses povos, elas se fundiram e formaram a cultura no Brasil. Tendo em vista essa diversidade de raças, culturas e etnias, o resultado só poderia ser uma miscigenação, ou seja, a mistura de todas elas, a qual promoveu uma grande riqueza cultural. Por esse motivo, encontramos inúmeras manifestações culturais, costumes, pratos típicos, entre outros aspectos. É muito comum, turma, no nosso país ou nas diversas regiões do nosso país, a gente encontrar pratos que são típicos daquela região, porém foram sendo confeccionadas ou foram adicionados elementos, temperos, formas de fazer desses povos que vieram colonizar o nosso país. Como, por exemplo, os escravos africanos, os negros africanos, que por não poderem comer as melhores partes dos animais, como porco e vaca, eles pegavam aquilo que era destinado para eles, somente os restos, as extremidades, orelha, mocotó, o rabo, e eles cozinhavam esses produtos com feijão, e aí teve origem a feijoada no nosso país. Os indígenas, que comem muito,
come muita tapioca, produtos à base da mandioca. Também é uma herança que nós herdamos dos indígenas. E dos europeus, a gente tem aí, por exemplo, né, a polenta, que é feita à base de milho, arroz tropeiro, a linguiça, que ela é alemã. Então, são vários pratos típicos que eles surgem a partir desse processo de colonização. Então, o multiculturalismo no nosso país, ele mostra que o povo brasileiro ele é fruto não de uma única raça, mas da mistura dessas três raças. Portanto, aquelas discussões sobre preconceito de cor da pele, textura do cabelo, isso não condiz com a nossa sociedade, porque todos nós brasileiros somos frutos dessas três misturas, ou seja, da mistura dessas três raças. Ok, turma? Então, essa era a nossa temática.